Boa noite a todos. Declaro aberta a presente audiência pública, aprovada pelos requerimentos de números 0116 e 0137 de 2019, de autoria dos vereadores Bruno Hartmann e Amarildo Farias, para debater sobre paradesporto, município ativo e inclusão garantida. Passo a palavra ao mestre de cerimônias. Senhor presidente, senhoras, senhores, boa noite. Sejam todos bem-vindos à Câmara de Vereadores. É com prazer que a Câmara de Vereadores de Lages os recebe na noite de hoje, no plenário Nereu Ramos, sob a presidência do vereador Bruno Hartmann, em audiência pública para debater sobre paradesporto, município ativo, inclusão garantida, de autoria dos vereadores Bruno Hartmann e Amarildo Farias. Gostaríamos de agradecer as presenças de cada um de vocês. Gostaríamos de registrar as presenças dos excelentíssimos senhores vereadores Maurício Batalha, Jair Júnior, Lucas Neves, Osni Freitas, o excelentíssimo senhor Amarildo Farias. Gostaríamos de registrar as justificativas de ausências por motivos previamente agendados dos vereadores David Moro, Rony Sherman, Jean-Pierre, Pedro Figueiredo e João Maria Chagas. Senhoras e senhores, neste momento gostaríamos de convidar para fazer parte da mesa dos trabalhos as seguintes autoridades. Convidamos o superintendente da Fundação Municipal de Lages, senhor Renato Nunes de Oliveira Júnior. Convidamos o educador físico em programas sociais, Felipe Diego Freitas. Convidamos o presidente do Conselho Municipal de Esportes, Tairone Machado. Convidamos o presidente da Associação Esportiva e Paradesportiva de Lages, a CESP, João Cláudio Zanata. Convidamos o diretor de esportes da Associação Serrana dos Deficientes Físicos, ASDEF, Tiago Ribeiro de Bonassartor. E convidamos, finalmente, o paratleta da modalidade de atletismo, Alan Carvalho da Mota. Senhoras e senhores, composta a mesa de autoridades, devolvo a palavra ao presidente Bruno Hartmann. Conforme a Lei 2.545 de 1999, esta presidência fixa o tempo de até 2 horas para a duração dos trabalhos e determina o tempo de até 3 minutos para a manifestação de cada um dos inscritos. Quero pedir que o pessoal se atenha muito a esse tempo de 3 minutos, para a gente não prolongar muito a audiência, ok? Bom, pessoal, boa noite a todos novamente. A gente decidiu fazer essa audiência pública. Trouxemos as autoridades do município para a gente debater sobre incentivos, ações que venham em prol dos paratletas, né? É meio que rotineiro as pessoas indo nos nossos gabinetes, em todos os gabinetes, pedindo contribuições para poderem viajar, para competir. Nós temos atletas paraolímpicos aqui, medalhistas, temos atletas medalhistas mundiais também, e esse pessoal precisa de todo incentivo. Já quero aqui começar deixando uma pergunta à mesa, que, se eu não me engano, no edital diz que o atleta pode ser contemplado com a bolsa se ele já tiver ganhado algum título, alguma medalha, enfim, alguma competição. Como que o atleta vai ganhar uma competição se ele não tem o incentivo desde o começo? Então agora eu vou deixar a palavra para quem quiser se manifestar.
e tenhamos todos uma boa audiência. Muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje. Boa noite. Está chamando primeiramente o pessoal que se inscreveu para fazer uso da palavra. Primeira inscrita, Adriana dos Santos, vice-presidente da ACESP. Por favor, Adriana, venha fazer uso da palavra. Já pode também, se direcionando ao outro microfone, Éder Magno dos Santos, professor, que também fará uso da palavra. Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente. A gente só queria perguntar assim, sobre a falta de apoio que nós temos nas viagens. Muitas vezes os atletas aqui, que todos têm medalhas, recordistas, não tem que tirar o dinheiro do próprio bolso para a gente poder viajar. Então, é assim, a falta de apoio que nós pedimos. Mas, para o pessoal olhar mais para o paradesporto, né, que muitas vezes os nossos atletas têm que estar sempre e correndo atrás e tirando o dinheiro do bolso para viajar. Muito obrigado. Agora fará uso da palavra Éder Magno dos Santos. Tenha bondade, tio Éder. Boa noite a todos. Quero agradecer ao vereador pela sua audiência pública de suma importância para a nossa sociedade e para Lages, né? Então, me apresentando, eu sou professor de Educação Física da Rede Municipal de Ensino, da Rede Estadual de Ensino e da Universidade. Juntamente com esses atletas, para-atletas, tenho uma caminhada com eles, participando, sendo colaborador desse processo, e vejo a dificuldade que os mesmos têm em competir, por questões financeiras ou até logística. Então, peço aos vereadores que uma política pública efetiva mesmo, né, que é de suma importância, porque vejo atletas indo embora da nossa cidade e profissionais com gabaritos muito grandes também indo embora. Temos hoje a professora Carla, que está no município de Blumenau, que era nossa colaboradora aqui de Lages. Infelizmente teve que ir embora por questões financeiras, porque não tinha apoio nenhum. Então, esses profissionais também que trabalham dentro da área do paradesporto, sem condições nenhuma, né, financeira de vir a trabalhar aqui do nosso município. Então, peço um olhar, né, carinhoso aí do lado dos profissionais que também trabalham dentro dessa área. Então, desde já, gostaria de agradecer a todos. Muito obrigado. Pessoal, se mais alguém quiser falar que não teve a oportunidade de escrever, tenha bondade. A gente vai permitir que faça uso. Ninguém mais? Pois bem, então continuamos chamando agora na mesa de autoridade para fazer uso da palavra para atleta da modalidade de atletismo, Alan Carvalho da Mota. Por gentileza, Alan. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite ao presidente da Câmara, da mesa, aos vereadores presentes. E então, eu entro na pauta também sobre o apoio, né, do município. Querendo ou não, vamos ser bem sinceros. Hoje está complicado para um atleta ele conseguir viajar. Tá, muitas das vezes a gente tem que fazer rifa, galeto, a gente tem que fazer até mesmo tempo atrás a gente fazia pedágio na rua para a gente tentar arrecadar alguns fundos para a gente poder viajar. Tá? Então é bem complicado nessa parte, porque a gente tem atletas aí de alto níveis, como o nosso amigo o Emerson Santos Lopes, ele foi convocado para a seleção brasileira. Temos atletas também de
seleção catarinense, escolar, e não só daqui, mas da cidade toda, né? Então também falando sobre o nosso professor Luiz Augusto, que corre bastante atrás das possibilidades para tentar cada vez mais fazer para facilitar a nossa vida dentro do esporte, né? E vou deixar claro também que a falta de acessibilidade, dinheiro, tá? É muito complicado essa parte pra gente. Então, acho que se a gente conversar, como a gente está debatendo, se a gente pudesse ajudar cada vez mais, seria bem mais importante, né, pra gente todos aí. Acho que é só isso mesmo. Obrigado a todos. Muito obrigado, Alan, pelo depoimento aí, pela presença. Agora vamos ouvir o diretor de esportes da Associação Serrana dos Deficientes Físicos, ASDEF, Thiago Ribeiro de Bona Sartor. Boa noite a todos os vereadores, boa noite a toda a mesa. Tá bom. Venho aqui representando não só como diretor de esportes da Associação ASDEF. Eu acho que agora, na situação que a gente se encontra, eu acho que não é o momento de falarmos até de associações, separar ou fazer algum tipo de distinção. Eu acho que nesse momento, acho que é o momento de nós se unirmos, né? Pelo fato que eu também, além de diretor de esporte, sou atleta. Então eu sinto na pele, né, o que todos os atletas sentem. E ainda assim eu tenho que correr atrás, pelo fato de eu ser diretor de esportes, eu tenho que fazer que meus atletas também participem de competição. Então eu estou na linha de tiro, né? E eu consigo, com isso, eu consigo ver todas as dificuldades que nós temos hoje, tá? Tanto da nossa associação quanto das outras associações. Assim, só trazendo alguns dados para todo mundo aqui, da hegemonia que o paradesporto de Lages tem. Eu não sei se todo mundo tem ciência disso, se o pessoal da mesa não tem ciência, mas assim, Lages já foi 5 vezes campeã no atletismo, tá? Geral, deficiência física masculina, tá? Já foi 1 vez campeão feminina e 3 vezes campeão de xadrez também, deficiência física. Então, assim, Lages às vezes parece que é mais respeitada fora de Lages do que aqui dentro da nossa cidade. Por quê? O pessoal olha a bandeira de Lages, olha o escudo de Lages nas competições, elas têm um grande respeito porque elas sabem que tudo que a gente já conquistou, que foi isso que eu acabei de falar. Só que a gente sabe também que o apoio a cada ano ele vem diminuindo, né? Então, com essa diminuição de apoio e com o não investimento para o futuro de novos para-atletas, de novos atletas, isso está começando a aparecer, né? Inclusive, hoje nós temos só 7 atletas, tá? Que conseguem competir, e eles só conseguem competir porque eles têm força de vontade, e inclusive nem treinador hoje lá, por exemplo, na nossa associação nós temos. Não sei se alguém me segue em rede social, vocês vão ver foto lá de cadeirante ajudando o cadeirante a juntar implementos para poder treinar. Então, assim, a gente chegou num nível assim que não tem mais como o paradesporto evoluir, ou a gente vê uma perspectiva para o futuro do paradesporto, tá? Uma das coisas que eu posso citar aqui é, por exemplo, algo que poderia trazer o deficiente, tirar ele fora da casa dele, é o Parajocol. O Parajocol faz mais de 4 anos que ele não acontece na nossa cidade, né? Eu não digo ter competição só para ganhar medalha. Eu vejo essa competição como Parajocol, de nós trazermos deficientes, né, que estão aqui em Lages,
que a gente não consegue captar esses deficientes. Então, né, temos também um superintendente aqui na mesa, ele pode falar depois um pouco melhor, porque o antigo falou que ia ter um para-jocol e infelizmente não teve. Tá? Também eu posso citar que os para-jocols que teve, se for feito do jeito que foi feito, também não adianta, porque foi feito meio nas coxas, assim, de apenas fazer e tirar foto com deficiente, com medalhinha, só para dizer que fez e tapinha nas costas. Isso aí, se for para fazer desse jeito, também não, né, acho que a gente não vê o porquê fazer. Sobre o que o vereador Bruno, até esqueci de agradecer, agradeço também pela audiência, vereador, e os outros vereadores também responsáveis, o Amarildo. É uma coisa assim, hoje um dos requisitos do Bolsa Atleta é você participar de 3 competições no ano, anuais. Hoje eu ganho uma Bolsa Atleta de R$100 mês. Vamos lá, totalizar, inclusive esse ano diminuiu 2 parcelas, vamos ganhar R$700, que ano passado era R$900 ao todo. Também não sabemos por que teve essa diminuição. Como que um atleta ganhando anualmente R$900, sendo que isso é parcelado, como que ele vai competir 3 competições no ano, né, para renovar o Bolsa Atleta? Então, é algo bem grave, assim, né? Eu trago como exemplo também que o Éder falou, que hoje a professora Carla está lá em Blumenau, que já foi nossa treinadora. Eles têm um projeto lá que eles vão na escola, né? Eles vão na escola captar o deficiente, que ele novinho mesmo. Então, eles têm um futuro, né? Antes, Blumenau, o Blumenau era algo, assim, no paradesporto, eles eram bons, só que Lages era muito melhor que eles. Hoje, Blumenau está passando léguas Lages no paradesporto, porque eles fizeram investimentos. Eles estão fazendo investimento, tanto no paradesporto para criança, quanto no paradesporto. Então, eles estão fazendo a manutenção deles no paradesporto, e eles estão pensando no futuro. Então, tem atleta deles lá que estão 6 anos já no projeto. Então, eles estão investindo mais de R$1 milhão, tanto no paradesporto anual, né, tanto no paradesporto quanto no desporto deles. Então, é lógico que eles sempre vão ter vantagem nisso. E Lages, eu vejo que Lages não tanto, assim, nem falando só no paradesporto, tá? Eu posso falar até no desporto mesmo, no esporte mesmo. Eu não vejo perspectiva de melhoras, assim, de apoio, tá? É aquilo, ficar mendigando na sinaleira para fazer, para poder competir, já está saturado, tá? Então, essa o meu desabafo que eu estou trazendo aqui, né, sobre o paradesporto. Eu vejo que ele está morrendo em Lages, tá? Se não tomarmos providências, se não tivermos projetos, se não tivermos investimento, infelizmente o paradesporto vai morrer na cidade de Lages. Eu mesmo hoje só faço minha competição porque eu acordo 5 horas da manhã todo dia para poder competir, e graças a Deus eu trabalho todo dia e consigo ter recurso e gasto o dinheiro do meu bolso para poder competir. Infelizmente, nem todos os atletas têm essa vantagem. Tá? Obrigado pela palavra. Valeu. Muito obrigado, Thiago. Belas colocações. Isso daí transmite a realidade que vocês passam todos os dias. Chamar agora o presidente da Associação Esportiva e Paradesportiva de Lages, a CESP, o senhor João Cláudio Zanata. Boa noite, presidente Bruno. Boa noite, vereadores. Eu gostaria de colocar, primeiramente, que uma coisa que acontece aqui nesta Câmara de Vereadores, a gente gostaria que acontecesse em todas as entidades aqui de Lages, né? Desde que eu assumi a presidência da CESP, nós já participamos de 2 sessões com este
intuito de debater o paradesporto, né? E 2 sessões de homenagem aos resultados que nossos atletas tiveram e vem tendo. Portanto, resultados, tanto nós da SESC, como as DEF, a DEVIPS e outros, né, entidades que não me recordo agora, nós mostramos que nós temos capacidade para engajar esse cidadão, né, e fazer com que ele descubra as potencialidades que ele tem. Né. Isto é um trabalho que a gente faz e que, de certa forma, faz com que a municipalidade se beneficie, né, de ter cidadãos mais engajados, mais aptos e tendo a sua condição reconhecida. Mas essas coisas acontecem, logicamente, com muita dificuldade, como o colega da ASDEF colocou agora há pouco. A mesma coisa acontece com a gente, né? Reforçando a que a nossa vice-presidenta colocou agora há pouco, né? Sempre tivemos problemas para conseguir recursos para nossas viagens, de levar nossos atletas e fazer com que esses resultados venham, né? Então, penso que, de repente, o município deve ter um projeto, um programa específico para se fazer, se dispor de recursos para que se complemente, que se efetue o apoio às viagens dessas delegações que fazem a nossa representação esportiva. Uma coisa, então, muito importante, e reforço a palavra do colega das DEF, é a questão da melhoria na implantação das bolsas atleta. Às vezes a gente esbarra em algumas dificuldades para a implementação desse apoio aos atletas. Eu reforço, então, justamente essas colocações do colega. Uma coisa que nós também, em parte, este ano já está bem melhor, a gente tem que reconhecer que muitas vezes as coisas acontecem também, né? Este ano nós estamos tendo o apoio para o transporte dos atletas para o deslocamento até os locais de treinamento. O transporte mais durante a semana, nos dias de treinamento, né? Coisa que o ano passado já nós tivemos muita dificuldade, né? Praticamente o ano todo passou sem a gente ter transporte, né? Bom, e outra coisa que também nós reforçamos aqui é essa questão que parece que existe dentro dessa casa e que está na mão dessa casa, né? É a questão da implementação Bolsa Técnico. Tá? Pessoal, isso é sério. Atende aquela preocupação que o colega das DEF coloca. Na hora que esse projeto ir para frente, acredito que ele vai ter condições de contratar um profissional de categoria, que felizmente nós temos o professor Luiz Augusto, que faz por amor à causa muitas vezes. E a qualidade do nosso técnico, certo, é muito em função do esforço dele. Então, penso que, por favor, pessoal, mãos à obra e vamos desencalhar isso aí. Os nossos profissionais estão precisando, e não é brincadeira isso.
certo? Outra dificuldade que nossas associações têm é justamente essa questão da falta do engajamento da comunidade, inclusive na gestão das nossas entidades, nossas associações e coisas, né? E eu aí coloco o meu próprio exemplo, né? Que em função da minha atividade profissional, né, muitas vezes eu deixo a minha diretoria meio que na mão. Mas se a gente de repente conseguisse ter um apoio, inclusive na questão de, por que não, estruturas de apoio, tipo salas, né, locais de reunião, locais de fazer algum projeto de envolvimento das famílias. Se as nossas associações tivessem estrutura para a parte de assistência social, não aquela assistência social, né, que é parte da Secretaria de Assistência Social, mas termos uma atividade social com as famílias dos nossos atletas e futuros atletas, de repente, isso nos ajudaria muito e facilitaria muito as nossas organizações a se administrarem. Eu lanço aqui a ideia de que o município se preocupe em ter um centro de apoio às entidades do paradesporto. Certo, pessoal? Obrigado. Muito obrigado, senhor João Cláudio, pelas palavras. Passar o uso da palavra agora ao presidente do Conselho Municipal de Esportes, Tairone Machado. Faça o favor, Tairone. Boa noite. Boa noite. Então, primeiramente, boa noite a todos os colegas que estão compondo a mesa. Quero desejar boa noite também aos vereadores aqui presentes, né? Maurício Batalha, vereador Lucas Neves, vereador Bugre, vereador Amarildo Farias e também o vereador Jair, e lamentar, né, de certa forma, a ausência dos demais vereadores dessa casa. Gostaria de cumprimentar também de forma muito especial aos proponentes dessa audiência de hoje, o vereador Bruno Hartmann e também o vereador Amarildo, que trazem à tona um tema que é muito importante, né? E trazer o assunto em debate, trazer o assunto em discussão, também, de certa forma, ajuda a promulgar as deficiências e também as conquistas que a gente pode atingir em relação ao paradesporto e ao esporte como um todo, né? Então, parabenizar também pela promoção dessa audiência pública aqui. Na verdade, aqui os colegas já falaram muito bem e com muita propriedade, inclusive o Thiago como dirigente e também atleta, né, que sofre na pele não só a parte do atleta, mas também a parte do dirigente esportivo, e eu acho que eles falam com muita propriedade. O Alan também, um atleta aí que também corre atrás junto com os demais membros das associações. Mas antes de falar propriamente dita no paradesporte de rendimento, eu gostaria também de alertar e também chamar a atenção a questão de um outro contexto do esporte, que é a questão de integração, a questão de socialização, a questão de inclusão, né? Geralmente, quando a gente fala em esportes, na visão de um profissional de educação física, como eu, a gente tem duas linhas muito tênues, e uma complementa a outra. Uma delas é a questão de ganho, de medalha, de conquistas, de campeonatos, que é o que a nossa cidade de Lages muito bem faz. Nós estamos num celeiro de paratletas aqui. Tem atletas praticamente na seleção, tem atletas recordistas, tem atletas que estão aí num caminho, um futuro brilhante, né? Mas também eles servem como espelho também a outras pessoas que possuem deficiências e que podem se espelhar neles como um aspecto de inclusão social mesmo.
O último censo do IBGE trouxe que 24% da população brasileira possui alguma deficiência. Isso dá em torno de 45.600.000 que sofrem ou com deficiência mental, visual, né, auditiva, mental, né, e aqui em Lages, né, a gente precisa pensar onde estão também essas outras pessoas, essas outras crianças, esses outros jovens que possuem deficiências e que talvez estão isolados. Né? E o esporte é um grande chamarisco para que a gente consiga, de certa forma, incluir outras crianças, outros adolescentes a ter uma prática de atividade física, a ter uma rotina de socialização com a própria sociedade. Então, chamo a atenção também que a importância de investir no paradesporto também é uma questão de assistência social, como falou o nosso colega, porque proporcionando inclusão, você proporciona uma sociedade muito mais justa, uma sociedade muito mais respeitosa, uma sociedade melhor. Então, chamo a atenção também para essa questão de inclusão. Agora, partindo para a questão do paradesporto, que é o que nossa cidade muito bem faz e conquista diversas medalhas, tenho a honra de ser amigo do professor Augusto, do professor Bastião, do professor Fabrício, que são caras que lutam diariamente para que o paradesporto continue no nosso município. E por trás deles tem outras grandes pessoas que também lutam diariamente para que isso seja possível. Mas atualmente, não só na cidade de Lages, mas no Brasil como um todo, e isso serve também para o nosso puxadinho, nós temos diversas deficiências em relação ao paradesporto. Nós temos uma deficiência muito grande em nível estrutural. Onde os nossos paratletas treinam hoje? Muitas vezes são em ruas, são em asfaltos, né? Muitas vezes treinam arremesso num campo qualquer, né? Usando objetos de forma improvisada, sem ter um peso ideal, sem ter um dardo ideal, sem ter uma sapatilha ideal, né? Então, essa questão de estrutura, como muito bem falou o nosso colega, também é algo que a gente precisa pensar. Está aqui o nosso superintendente, eu tenho certeza que ele é solícito a isso. Ter um centro de treinamento desportivo para que todas as entidades possam usufruir dele é algo imprescindível para levantar ainda mais conquistas para a nossa cidade. Nós vivemos também um contexto muito problemático, e aqui me corrijam os colegas se eu estiver equivocado, mas um problema de acessibilidade. Né? Muitas vezes, para a gente ir num estádio, para a gente ir num ginásio, para a gente se deslocar para treinar, para os nossos treinamentos, a questão de acessibilidade também é muito difícil. Por exemplo, um cadeirante muitas vezes não tem uma calçada adequada para ir até o ponto de ônibus pegar o ônibus. Então, a gente tem um problema estruturante aí que a gente precisa também pensar. E quando a gente fala na questão de passeios públicos, de calçadas, né, a gente vê que o problema é muito grande mesmo. Né? A grande maior parte dos nossos paratletas moram nos bairros. Né? E muitas vezes as próprias ruas não dão condição de eles se deslocarem para pegar seu transporte para ir treinar. Então, já começa aí, de certa forma, um problema estruturante que nós temos que pensar também. Problema de equipamentos, que está junto com a questão estrutural, né? Eu acho que essa questão de uniformes, essa questão de sapatilha adequada para o atletismo, a questão de instrumentos mesmo, do atletismo, o dardo, o martelo, né? Eu acho que isso a gente precisa pensar, Renatinho, nosso superintendente, em ter, de certa forma, pensar numa certa forma de licitação para que a gente consiga adquirir isso e distribuir entre as entidades que muito bem representam o nosso município para fazer a gestão desses equipamentos. Eu acho que isso é algo que também dificulta, né? Quando a gente treina com um equipamento próprio para aquilo, a tendência de êxito nas competições ela torna-se muito maior. E uma questão muito falha nossa é uma questão de remuneração dos profissionais que estão à frente disso. Não se faz esporte vendendo rifa na sinaleira. Não se faz esporte tendo que ficar um mês vendendo frango para conseguir recurso para pagar a inscrição de atleta. Isso, me desculpem, mas isso é ridículo.
com o perdão da palavra, não sei se eu poderia estar usando essa palavra aqui nessa tribuna, mas torna-se ridículo, porque vou citar o exemplo dos nossos técnicos, que além de pensar em treinamento para os nossos atletas, tem que pensar em como que vão fazer com o transporte, como que vão pagar a inscrição, como que vão comprar equipamento, como que vão pagar isso, como que vão pagar a parte burocrática, não tem como. Né? Então eu acho que já está em trâmite nessa casa, reforço o pedido também a questão do Bolsa Atleta, né? Porque esse mesmo problemática, como muito bem falou o Tiago, não é um problema de uma entidade, é um problema de um esporte como um todo. Né? E aqui quero deixar bem claro ao nosso superintendente que não é uma crítica com a intenção de diminuir o trabalho que vem sendo feito, até porque a gente tem a noção que o Brasil como um todo passa um problema financeiro muito grande, então as coisas também são difíceis, são morosas no poder público, mas que a gente precisa criar mecanismos para que isso possa ser contemplado. Então a única alternativa, não existe outra, a única alternativa que temos e já batemos nessa casa diversas vezes é a construção de uma política pública esportiva permanente. Nós não podemos ficar à mercê de interesses de política de governo, ou seja, um prefeito pensa de uma forma, sai esse prefeito pensa de outra, então tudo que vinha sendo construído ao longo de um caminho de 4 anos tem que começar do zero. Né? Isso também dificulta muito a sistematização do esporte, porque as entidades se programam, quando vem uma eleição, assume um outro governante, e aí, é estaca zero, a gente tem que ir lá, tem que mostrar o trabalho, tem que comprovar isso, comprovar aquilo outro, aí se passam 2 anos e nada é feito. Né? Uma política pública também que estimule o esporte na escola, não só o esporte, mas o paradesporto principalmente. Não se faz uma política pública sem que isso esteja inserido num contexto escolar, porque é lá que estão as nossas crianças, é lá que está o nosso público. Então, trabalhar uma política pública que estimule o esporte, o paradesporto nas escolas, é fundamental. Não se faz esporte sem isso. Os maiores exemplos de política pública esportiva partiram das escolas. E é ali que está o nosso foco. Uma política pública que defenda os direitos de participação. Né? O direito ao esporte não é algo que é, de certa forma, um favor que o poder público faz para os atletas e para os dirigentes. É uma obrigação. Isso está previsto, isso é lei, né? É constitucional, é direito à participação esportiva e é dever do Estado fomentar a prática esportiva. Então não é um favor que o poder público faz quando a gente está indo lá solicitar um transporte. Não é um favor quando a gente discute isso aqui numa casa legislativa sobre a construção de uma política pública. É uma obrigação nossa. Né? Nós enquanto dirigentes, nós enquanto profissionais e nós enquanto agentes políticos que estamos no mandato. É uma obrigação nossa pensar nisso. Não é? Então eu gostaria também de reforçar aos nossos atletas que muitas vezes a gente fica, de certa forma, mendigando o transporte, mendigando isso, e a gente não tem que mendigar, na verdade a gente está, de certa forma, ofertando uma defasagem do próprio poder público e não estimular a prática de modalidades esportivas. As entidades fazem muito bem isso. Por isso que eu acho que esse papel, hoje, que o nosso município adota, de uma forma um pouco deficitária, sim, mas adota de manter a gerência com as entidades, seja ela a CESP, a DEVIPS, né, a APAI e tantas outras entidades aqui, é o caminho certo, porque é ali onde estão os nossos para-atletas, os nossos atletas, e é onde estão as pessoas que literalmente, assim como o Tiago, como o Alan, sofrem na pele o que é fazer o esporte dentro de um Brasil hoje, né? Nós precisamos de uma política pública que promova os eventos de participação. A gente tem que promover, como muito bem falou aqui também, o Parajocol, né, mas promover com uma forma qualificada, promover com uma forma que estimule literalmente a participação maciça do esporte. Né? Não pode ser algo que tenha que ser feito por obrigação e somente para tirar uma foto, para postar e dizer que foi feito. Precisa sim ter um projeto político, pedagógico,
que desenvolva e massifique essa adesão e essa participação. E também uma política pública que, de certa forma, divulgue as ações do paradesporto. Grande parte da nossa cidade, dos nossos dirigentes, dos nossos líderes, não sabe as grandes conquistas que o paradesporto tem. Muita gente importante não sabe o tanto que o nosso paradesporto é vitorioso aqui na cidade de Lages. Como já falei, como já foi falado aqui, nós temos campeões brasileiros, nós temos campeões mundiais, nós temos recordistas, e aqui, se eu não me engano, a Rafaela Emanuel, é a Rafa que está lá? Não, a Emanuele, né? A Emanuele é uma delas, como tantos outros, né? Então, acho que a gente precisa também, de certa forma, ter um olhar mais crítico em relação a isso, mas de forma efetivada, de uma forma construída, com todas essas demandas que são trazidas, e que isso vire, de certa forma, uma política pública permanente, ou seja, mudou a gestão, continua-se, só aprimora-se, não volta para trás. Né? Eu acho que esse é o principal legado, eu acho que é isso que nós gostaríamos que os nossos representantes aqui, vereadores, trouxessem como demanda nessa Casa Legislativa, de construir algo de veras sólido, que ele permaneça hoje e daqui 10 anos ele só ganhe, ele não retroceda. Acho que era mais ou menos isso que eu gostaria de falar. Muito obrigado mais uma vez, parabenizando pela atitude de promover isso, e eu tenho certeza que, e espero, né, que dessa audiência pública realmente surta efeitos de forma prática, né, que a gente não fique, de certa forma, só aqui na fala, no discurso, e que transforme e se multiplique, então, num início, num pontapé inicial para alguma coisa de verdade, de uma forma prática e contínua. Muito obrigado. Muito obrigado, Tairone. Belo discurso, retrata bem a realidade e o que a gente precisa fazer para melhorar. Agora, o uso da palavra, educador físico em programas sociais, Felipe Diego de Freitas. Tenha bondade, Felipe. Boa noite a todos. Bom, passa tanta coisa para falar enquanto todo mundo está falando, né? A importância do paradesporto, o amor que eu tenho pelo paradesporto. Trabalhei muito tempo com deficientes intelectuais, né? Tive a honra de trabalhar junto com o professor Fabrício, que é um grande ser humano, além de grande profissional. É uma pena ver a casa vazia, né? Tanto de vereadores como de público, né? Eu acho que os mais interessados são os atletas do paradesporto, e vieram tão poucos, né? Célio, Emerson, Emanuele, acho que de bolsista atleta, fora eles e o Thiago, temos somente isso, e a gente tem um hall bem grande de bolsista atleta no paradesporto, que eu até gostaria de citar alguns números, né? Que a partir de 2017 a gente teve um aumento substancial no Bolsa Atleta, né? A gente tinha R$33 mil por ano no Bolsa Atleta, na gestão passada, que era uma absoluta vergonha, né? E a gente passou em 2017 a ter 130 mil, né? Com 44 mil destes para o paradesporto, que dá em torno de 40%. No ano de 2018 passou para 200 mil o orçamento do Bolsa Atleta, 41 mil para o paradesporto. Esse ano tivemos, infelizmente, uma diminuição para 180 mil, né? E desses 180 mil, 36.800 para o paradesporto. Então está se mantendo uma média no paradesporto aí de 30% a 40%, né, de incentivo do Bolsa Atleta para o paradesporto. Muito pelas conquistas deles, obviamente, né? Acontece que alguns, o Thiago citou ali, que muitos atletas não conseguem concorrer a três campeonatos durante o ano. A gente sempre releva isso, né? A gente abre mão disso, né, por um ato discricionário do superintendente. A gente faz uma carta e dá o Bolsa Atleta para o atleta, mesmo não cumprindo esse item do edital, né? O edital é ultrapassado. O edital não é ultrapassado. O que é ultrapassado é a lei, né? O edital é feito em cima da lei,
Porque se a gente desobedecer a lei, depois vem gente lá atacando o pau, dizendo que a gente está desobedecendo a lei, que a lei diz isso, aquilo, né? Acredito que eu estou nessa casa pela 4ª ou 5ª vez falando de Bolsa Atleta. Tá? Todas as vezes me prometeram, vamos mudar a lei do Bolsa Atleta. Nenhuma das vezes mudaram nenhum item sequer. Tá? Então, assim, todas as vezes a gente trouxe embaixo do braço, assim, né? Uma vez eu vim com o professor Marco Cordeiro do xadrez, outra vez eu vim com o professor Vander da natação, outra vez eu vim com o Capella, no final da gestão passada, outra vez eu vim com o Nilson, uma vez eu vim com o Pingo, quando ele era presidente do conselho, então são 5 vezes mesmo. Né? E todas as vezes a gente pontuou os itens do Bolsa Atleta que são ultrapassados ou foram colocados lá de forma errada, que acontece, né? E aí cabe a gente, tanto os legisladores quanto o pessoal do executivo, analisar e pedir para que seja reparado. Né? Mudança na questão de idade para Bolsa Atleta, né? Porque a idade mínima está lá com 14 anos e a gente tem atletas de lutas, de xadrez, de natação, né, que já tem com 11, 12 anos já medalhas de títulos brasileiros, às vezes até internacional, como a gente tinha um rapazinho da luta que foi para a Europa, lutou lá com 11 anos, foi campeão de kickboxer e de karatê. Campeão mundial nesses 2 itens. E não podia ganhar a Bolsa Atleta, porque teria que ter 14 anos. Né? Aí a gente fez lá aquele documento com ato discricionário do superintendente para que ele pudesse ter a Bolsa Atleta. Né? Mas no primeiro ano dele ele ganhou a Bolsa Atleta estudantil, depois ele passou a ter a Bolsa Atleta internacional. E agora ele está em Indaial, ganhando Bolsa Atleta de Indaial ou Blumenau lá, porque a proposta lá foi muito melhor, obviamente. Então, assim, eu peço mais uma vez, e me disponho, como presidente do comitê do Bolsa Atleta, a sentar com os nobres vereadores e discutir novamente os pontos que a gente tem que mudar no item do Bolsa Atleta. Tá? Mudança de idade, mudança, por exemplo, o atleta não pode ter patrocínio. É um absurdo. A gente fazer uma lei municipal e dizer que o atleta não pode ter um patrocínio. Se ele tiver um patrocínio, não pode ter Bolsa Atleta. Tá, eu, empreendedor, se eu quiser ajudar, eu não posso ajudar então. Porque se eu ajudar, ele vai perder a bolsa. Ou ele tem que escolher um ou outro. Isso é um absurdo. E isso já foi discutido várias vezes e nunca foi mudado. Então, me disponho, vereador, junto com a Comissão de Desportos da Casa e o senhor e quem mais que tiver interesse, para a gente sentar e reformular isso. Tá? A respeito de transportes internos e acessibilidade, viagens e tudo mais, eu acho que o superintendente pode estar falando com mais propriedade do que eu, porque eu estava comentando com o seu João aqui, que eu não tinha tanto acesso ao gabinete, então não saberia dizer como é que é as viagens, né? Eu sei que falta dinheiro, isso eu sei. Né? O centro de apoio de atividades para o paradesporto, locais para se reunir, etc., eu acho uma ideia excelente, excelente. Até acho que seria o ideal sentar depois e conversar com o Renatinho sobre essa ideia, né? Acho que temos salas para ceder, para se reunir, para usar um computador lá na Fundação de Esportes, para fazer um projeto, para sentar comigo, ou com o Rafael Araldi, ou com alguém lá que esteja à disposição para estar fazendo projetos e tudo mais a respeito do paradesporto. Acho que local para esse centro de atividades, né? Acho que local não falta. Acho que a questão é sentar e se organizar e fazer acontecer, né? O Tairone aqui falou sobre a política esportiva, né? Ele como presidente do conselho aí agora à frente, acho que deu uma guinada bem grande na questão do conselho, né? Estamos nos reajustando primeiramente, né? Porque estava uma formulação errada, né? Contra as leis e regulamentos e tudo mais. E a política esportiva, acho que até o final da gestão sai, né? A gente quer deixar pronto, né, Tairone? Para que mudando o prefeito ou
dando continuidade, o prefeito, né, quem sabe, a gente não tem conhecimento disso, mas que desse continuidade dentro de uma política esportiva, né? E o paradesporto, né, ele é peculiar, é diferenciado dos demais esportes. Primeiro porque ele é mais caro, né? Ele é bem mais caro. Então, assim, um atleta que gasta, né, por exemplo, um atleta de basquete, ele gasta ali no tênis, né? Ele pode ir muito bem ir a pé, porque ele sobe o morro, desce o morro, né? O atleta do paradesporto, né, numa cadeira de roda, gasta, eu não sei, Célio até podia me ajudar aí, mas é uma quantia absurda, às vezes, para consertar uma roda, um freio, uma coisa assim, né? O Bolsa Atleta vai inteiramente só para conserto de cadeira. Às vezes eles me apresentam lá a nota, ó, Felipe, o Bolsa Atleta desse ano eu gastei só no conserto da minha cadeira, que ela estragou lá em maio, eu tive que parcelar, tal. E, se não me engano, acho que aconteceu até com o Célio, né, Célio? Então, assim, acho que a política esportiva vai sanar muito essa gangrena que a gente tem do paradesporto, né? E aí a questão de organização, né? Alguma ajuda a gente deu tanto para a CESP quanto para a ASDEF na questão de transporte, assim como demos para outras associações, né? Mas o mais caro do esporte, né, são as viagens, é o transporte. Não é nem a alimentação, não é nem o treinar ali no estádio ou no Ivo Silveira ou onde que for, né? É o transporte, né? Você gasta com diária de motorista, você gasta com combustível, você gasta, se tiver que pegar um ônibus lá da licitação, o quilômetro rodado num ônibus grande é 4,85 quilômetro e por aí vai. Então, assim, sai muito caro a questão do transporte, tá? A gente teve os chamamentos públicos também, né, que foi, infelizmente, não foi o que a gente esperava, tanto para as associações quanto para a Fundação de Esportes, mas a gente tem aí umas ideias diferentes para começar a fazer a partir de agora, juntamente com as associações, né? E eu creio que o Renato, em breve, vai chamar cada presidente de associação para estar conversando, né? É uma pena não ter vindo ninguém da APAI, da DEVIPES, da APAS, né? Porque a gente está debatendo o paradesporto, mas, né, eu não vejo uma diretora de APAI, né, um presidente da APAI, um professor de educação física da APAI, né? A gente sabe que o Fabrício e o Causli foram viajar, mas tem outros professores, né? Então, assim, o esporte é isso, né? Meia dúzia de gato pingado tentando fazer o que centenas de pessoas deveriam fazer, né? Eu tenho essa pequena experiência aí no paradesporto, né? Desde 2004 eu trabalhei com paradesporto até 2010 ou 2011, e é sempre assim, pedindo, esmolando, né? Todo mundo reclamando, mas na hora de vir, infelizmente, é isso que acontece. Mas a gente vai tentar mudar aí com a política esportiva. Eu tenho aliás, eu tenho total confiança no que o Renatinho propõe na Fundação de Esportes, e o Tairone também como presidente do conselho, né? São duas pessoas assim interessadíssimas no esporte, competentíssimas, né? E que estão com boa vontade. Então, assim, eu peço para que os presidentes e os atletas do paradesporto deem um voto de confiança. Não é uma coisa que vai sanar mês que vem, tá? É uma coisa demorada, é uma coisa morosa, é construir uma política esportiva, é construir, né, por exemplo, se tivermos que mudar questões de transporte, de acessibilidade e tudo mais, é uma coisa demorada, são coisas que precisam de licitações. Então, assim, né, mas tudo vai ser sanado a seu tempo, ou pelo menos amenizado o mais breve possível. Tenho total confiança nesse sentido, tá? Muito obrigado. Felipe, eu assumo um compromisso contigo, e os vereadores quiserem acompanhar, de se for de incumbência da Casa Legislativa, a gente faz alterações nessas leis. Tem leis que não podem ver.
Então, desassuma o compromisso. Sim. Sim, você falou ali que antes, que tendo a assinatura do superintendente, aquele que precisava participar das 3 competições, não precisaria, né? Nos pedidos de informação que a gente fez, está assinado pelo então superintendente Nilson e pela vossa pessoa também. Nós tem mais nomes, mas, por exemplo, nós temos aqui o Cauã Garcia, Matheus Castro, Maurício Pussi, que a resposta de um dos pedidos de informações foi o seguinte: não comprovou 3 competições de 2018. E esses são 3 nomes, a gente tem mais nomes. Então, como que funciona? Esses não comprovaram as 3 competições, não puderam ser contemplados. Mas daí você falou que o superintendente poderia fazer que eles não tivessem... Como que funciona? Eles têm que comprovar as 3 competições ou eles não têm que comprovar as 3 competições? Eles têm que comprovar as 3 competições, mas no caso do Paradesporto, com uma carta de pedido do Thiago como diretor de esporte, ele sempre entregava uma relação por e-mail ou digital, né, Thiago? Pedindo para, assim, ó, os atletas fulano de tal, não conseguiram comprovar as 3 competições, enfim, né, comprovaram uma ou 2, e aí a gente fazia isso. Esses 3 atletas eu não sei dizer se são do Paradesporto ou não vou... Xadrez, Paradesporto xadrez aqui, sim. Paradesporto xadrez? Sim. Então provavelmente ficaram de fora por uma questão de ordem orçamentária, né? Chega lá no limite do valor que tem, né? Primeiro a gente coloca todos aqueles que têm 3 competições. Né? Ainda tem uma verba ali, tem 20 mil, ainda tem 15 mil. Daí a gente vai colocando demais atletas e tal. Até, né? a verba. Por exemplo, esse ano a gente deixou muitos atletas numa lista de espera. Até porque teve uma redução de 200 para 180 mil ano. Né? E até por isso que foi diminuído o número de parcelas mensais. Né? O ano passado a gente deu, acho que 9 parcelas durante o ano, esse ano foram 8, serão 8. Né? Então, o que acontece? Tem atletas que vão ficar de fora. Né? Preferência para quem? Para os atletas que já estavam ganhando, porque a lei preconiza isso. Atletas que já recebem Bolsa Atleta, são prioritários. A gente colocou todos os prioritários. Aí pegamos aqueles que não eram prioritários e aí a gente selecionou de acordo com um caráter de quem tem título internacional primeiro, depois nacional, enfim. Beleza, muito obrigado. Então agora fazer uso da palavra e a última autoridade da mesa, superintendente da Fundação Municipal de Lages, Renato Nunes de Oliveira Júnior. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar o Bruno e estender aos demais vereadores. Não me é surpresa o Bruno estar atento ao esporte, né? Bem aqui lembrava que, eu não ia dizer o ano, mas vou dizer o ano. 1988, 89, 90, nós fomos atletas de judô. Exato. Então, é um prazer estar aqui atendendo esse pedido de vocês. Eu ouvi aqui sobre política pública de municipal de esportes, né? Municipal de esportes. Nesses 43 dias que eu estou à frente da Fundação Municipal de Esportes, isso não só no paradesporto, mas no desporto, o que a maior demanda é convênio e transporte. Né? Então, e hoje aqui não foi diferente. O Tirone e o Éder falaram sobre essa política pública municipal de esportes, que eu acredito que é esse o caminho para que nós consigamos resolver muito ou todos dos nossos problemas dentro do esporte. Enfim, enquanto isso não acontecer, eu como superintendente da Fundação Municipal de Esportes, me comprometo nesses meses que estão por vir aí, um planejamento para os próximos meses e até mesmo para o ano de 2020. E isso não é só com o paradesporto. Vamos citar aqui a Pabla, o Lages Futsal, a CESP, a PAI, onde nós precisamos chamar, né, os diretores, presidente dessas associações para que a gente consiga fazer um planejamento, as coisas comecem a funcionar. O que eu preciso saber da PAI? O que você vai precisar de transporte? O que você vai precisar de convênio? O que você vai precisar de bolsa técnico?
estrutura, material, equipamento. Isso é o mínimo que o superintendente precisa saber para que a gente consiga um apoio. E eu acredito que isso ainda tem que melhorar e melhorar muito. O Felipe aqui citou alguns números, qual em 2017, 18 e 19, o poder público conseguiu ajudar o paradesporto, né, através de transporte, através de Bolsa Atleta, através de chamamento público, né, mas eu ouvi vários pedidos aqui, e um dos pedidos mais fortes que eu ouvi hoje que é o transporte, né? Então isso precisa ser bem planejado. Eu me disponho a estar fazendo esse trabalho junto com os presidentes das associações, ou até mesmo com os atletas que queiram particularmente falar comigo. A gente está bem aberto para isso. Nós precisamos saber, dentro desse planejamento, qual é o trabalho social, né, qual fazem, é um trabalho de base, é um trabalho de rendimento. Então isso é o que a Fundação de Esporte se compromete nessa audiência pública em poder estar apoiando o paradesporto. E como eu disse, em 43 dias à frente da Fundação Municipal de Esportes, eu sempre trabalhei de portas abertas, e o meu intuito é sempre ajudar. E para ajudar, a primeira coisa que eu preciso fazer é ouvir, para a gente poder planejar aí os próximos meses. E sou solícito, sim, ao paradesporto. Um dos pedidos qual vieram me trazer já antes dessa audiência é o Parajocol, onde no próximo mês eu já combinei de sentar com a equipe para que a gente possa ver a possibilidade de isso acontecer. E tão bem colocado, não para tirar foto, né, para que funcione mesmo. Porque é algo que não me deixa nem um pouco feliz, tá aparecendo com algumas coisas que não é legal. Então, se o Parajocol acontecer, pode ter certeza que vai ser para o bem do paradesporto de Lages. Então, eu gostaria de agradecer muito, né, o convite de hoje, dizer que eu estou aqui à disposição, e tenho a humildade de entender que a gente não sabe tudo, tem que aprender bastante, por isso eu trouxe o Felipe, que está aí à frente desses trabalhos há mais tempo lá. E o meu compromisso aqui com o paradesporto é que, como disse o nosso atleta, é que eles respeitem cada vez mais a bandeira de Lages. Então, gostaria aqui, mais uma vez, de deixar aberto a Fundação de Esportes, né, para casa, para a Câmara de Vereadores, para o paradesporto e para quem vinha precisar, para que a gente possa fazer uma parceria, para que a gente cada vez mais consiga fazer com que o esporte de Lages se engrandeça. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Renatinho. Como vocês estão antes ali, a gente se conhece a longa data, e você assumindo agora a superintendência deu um gás novo, uma esperança nova. Então a gente tem certeza que vai tentar fazer o melhor. E um pedido nosso aqui, não deixe esse pessoal desamparado, tá? Temos campeões olímpicos, gente que se esforça mesmo para estar onde está, e temos certeza que nem tudo depende de ti, mas a gente sabe que o que depender vai ser feito. Muito obrigado, viu? Então agora a gente vai dar a palavra aos vereadores. Primeiro vereador inscrito, o vereador Maurício Batalha. Tenha bondade, Maurício. Boa noite. Vereador Bruno, em exercício da presidência essa noite, o secretário Renato Nunes de Oliveira Júnior, nosso Renatinho, o educador físico Felipe Freitas, o presidente da Associação Esportiva, o seu João Cláudio Zanata, o paratleta, o Alan, o diretor de esportes, né, da Associação Serrana, da ASDEF, o Thiago. Dizer, Renatinho, que nesses 43 dias eu sou testemunha de que já mudou bastante coisa. Principalmente a facilidade e acesso de conseguir conversar com o senhor e o entendimento do que nós precisamos fazer ele entender na área do esporte. E não só em relação ao internacional, que eu tenho feito apoio, apoiei Leoas, apoiei handebol, basquete, e sou muito tranquilo, vereador Bruno, de falar desse assunto, porque fui atleta por muito tempo e professor de escolinha.
Eu, com 15 anos, fui campeão estadual como técnico de uma equipe de 13. Joguei jogos abertos, fui o primeiro capitão a erguer um troféu de Joguinhos Abertos Santa Catarina em 1988 do basquete por Lages. Isso há 30 anos atrás, 31 anos. Então eu estou muito tranquilo em falar de esporte. E eu não gosto quando se separa desporto e paradesporto. Aí já começa uma segregação das pessoas que têm limitações, e aqui a gente busca a inclusão e a igualdade de todos. Para mim, nós precisamos ter uma política pública de desporto, onde o paradesporto está incluído. Uma política pública para o desporto, onde o desporto para idosos esteja incluído. Uma política pública de desporto, onde a modalidade feminina esteja incluída. Infelizmente, Tairone, e tenho um respeito enorme por você, você sabe disso, vou te chamar de você pela amizade que a gente tem, o lamentável não é os vereadores não estarem aqui. O lamentável é não estar cheio esse plenário. Isso que é lamentável, porque muitos vereadores ou não têm interesse na causa, porque defendem outras bandeiras, que a gente tem que respeitar, ou tiveram outros compromissos. Eu sei que teve 1 ou 2 vereadores que estão com problema de saúde na família, estão atendendo sua família, outro compromisso. Não estou justificando porque não... sou líder da minha bancada que tem só um vereador, então não preciso defender os demais. Então, deixando bem claro que muitos vereadores também têm outros compromissos. Não quer dizer que não estando aqui, que não estão trabalhando, quero deixar bem claro. Agora, a população interessada, professores de educação física, as associações, as instituições, esses deveriam estar aí. E eu digo, Tairone, que uma das minhas frustrações como vereador, eu dou uma nota 8,5, 9 para a Câmara, este 1 que falta para o 10 é muitas vezes a falta da população aqui discutindo junto conosco. Porque todo mundo reclama, todo mundo é palpiteiro e muitas vezes. Dá palpite. Mas na hora de arregaçar as mangas, não se faz. Nós, há 2 anos atrás, estivemos aqui discutindo, vereadora Maria, acho que foi o senhor proponente, vereador Jair, me desculpe, lápis de memória, vereador Bug, que está sempre conosco, vereador Lucas, uma política pública que o anterior secretário, superintendente, ficou de montar junto com o Conselho Municipal de Esportes e com as entidades. Não é a Câmara que faz isso. A Câmara apoia. A Câmara ajuda. A Câmara vota. O que os senhores estão pedindo aqui não é função nossa fazer essas alterações da lei. Não é competência da Câmara fazer alteração administrativa das leis. Porque nós temos um executivo pelo prefeito e representado pelos secretários. Então, quando o senhor diz que está em nossas mãos, não está nas nossas mãos. Estará nas nossas mãos no momento em que as entidades, que o Conselho Executivo fizer seu papel e encaminhar para nós. Hoje, eu sou presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Não tem nenhuma lei para tramitar na Comissão de Justiça com mais de 2, 3 dias que esteja nessa casa. Nenhuma. A Comissão de Constituição e Justiça está com a pauta zerada. Até vieram falar para mim, o vereador Lucas Pedro Figueiredo, que estava o PEMAC. Estou dando um exemplo, fugindo um pouquinho. Não está na casa o PEMAC. E nós fomos cobrados como vereadores que nós não votamos o PEMAC para os servidores. Eu não posso votar se não chegar aqui, e não posso criar o PEMAC porque não é minha competência, não é minha atribuição, e de nenhuma dos outros 15 vereadores. Nós temos competências e limitações para votar. E chegando aqui nós votamos. Não tem nenhuma lei hoje, na Comissão de Constituição e Justiça, que passe de 2, 3, 4 dias que tenha entrado. Segunda-feira, a gente tivemos a nossa reunião, todas as segundas-feiras, está limpa a pauta. Tem nenhum projeto, inclusive, pedido adiamento, que às vezes a discussão há necessidade de uma vista. Não tem. Então não está nas nossas mãos, infelizmente. Quero deixar bem claro para o senhor, até para ficar esclarecido. Porque se tivesse, a gente já teria votado. Ou tramitado. Então, deixar claro isso, que nós dependemos. E tem uma tarefa para os senhores, que é se organizarem e criarem essa política pública do desporto lagiano. Que eu acredito que o secretário Renatinho à frente, o Tairone no conselho, que é uma pessoa interessada, e as instituições estarem junto. Eu vou dar um exemplo do basquete, me procuraram. Maurício, tu ajuda o Internacional de Lages, tu ajuda o handebol, tu ajuda o xadrez, estou ajudando agora a Pabla, porque eles há uns 2 anos atrás, você foi atleta de basquete, e você não ajudou o basquete. Tinha 3 segmentos. Eu olhei para os 3, enquanto vocês não sentarem e decidirem o que vocês querem fazer,
E como fazer, eu não vou. Eu não posso, eu não consigo ajudar 3 alas. Tem que aglutinar, tem que sentar, tem que ter um projeto. Qual é o projeto para o basquete? O professor A vai cuidar da escolinha de 7 a 12 anos, o professor B de 13 a 16, e o outro de 17 para frente. A Pablo agora veio, me ajuda a alterar o estatuto, resolver o estatuto, como fizemos com o professor Marcos Cordeiro, que pediu para o xadrez, sem problema. A gente está disposto. Agora, a gente tem que ser demandado. Os senhores têm muito mais condições do que todos, de qualquer vereador nosso, de trazer uma proposta que a gente possa, inclusive, ajudar a articular, junto com o prefeito, com o secretário. Eu vou dar um exemplo da festa do Pinhão. Gastronomia, o que aconteceu? O empresário de Lages sentou e montou o Sabor de Lages. Só que ele, o que eu digo, puxou a manga aqui, o blusão, já botou o botão e arregaçou a manga. Foi lá e fez. Vocês me desculpem, se a gente ficar só na discussão, só no debate, nós nunca teremos uma política pública, nem para o desporto e nem para o paradesporto. Precisamos de equipamentos para desporto. Nós não temos para o desporto. E eu não estou fazendo o que menos importante para o desporto. Eles têm que andar lado a lado, em conjunto. Nós não temos uma política nas escolas para o desporto, Tairone. Qual é a escola que tem uma equipe de futsal forte hoje em Lages? De handebol, de vôlei, na escola? Que não seja uma escolinha fora disso. Tem os alunos das escolas que participam das escolinhas. Mas qual é a escola que tem? Não vai ter para o desporto, se não tem, né? Para o paradesporto, não tem para o desporto. Então é difícil. E eu vejo a gente debate, mas ninguém senta e coloca no papel. Nós discutimos com o anterior presidente do conselho, meu amigo, Pingo. Não, nós vamos fazer a política pública. Passou 2 anos. Já tem outro presidente. E o que acontece? A gente joga para o outro. A culpa é do vereador, a culpa é do prefeito, a culpa é do secretário. Cariacica tem um projeto excelente, eu não sei se é para o desporto, para o paradesporto, mas eu sei que para o desporto tem. Eu sei que o secretário esteve aqui, deu uma palestra, acho que foi até um mini curso aí, e daí? O que resultou aquilo ali? Que é uma isenção de imposto para quem apoiar o esporte local, e eles comprovaram que aumentou a arrecadação, porque a associação vai lá e diz, você já pagou teu IPTU? Porque uma parte desse IPTU, a parte desse ISS vai vir para mim. Então, a pessoa incomoda o vizinho, incomoda o dono da loja. E vocês me desculpem, o esporte não pode depender de esmola. Nós não podemos ter uma bolsa atleta num valor desse. Não é esmola, o atleta é melhor não receber nada e junte esse bolo para pagar o transporte da equipe. Junte este bolo de vários reais e junte para comprar equipamento para os atletas poderem, para as escolinhas poderem treinar. Porque não vai resolver o problema do atleta esse valor. É uma opinião. Não lembro qual é o valor ali. 100, 300, 500. 500 até, quem sabe, ajude alguma coisa, mas o 100, ele não vai pagar nem o transporte mensal do atleta se ele precisar de um ônibus para transporte. Então é esmola. Vou pedir, se o presidente puder me conceder, porque a mesa ficou sem tempo, se ele puder ter essa oportunidade de concluir. Minuto ou mais, vereador? Mais? Podia ser mais. 3? 3 minutos. 3 minutos. Obrigado, presidente. Então, eu coloquei algumas coisas aqui que a gente tem que pensar uma política pública de Estado. Estado, quando eu digo, é que se mudar o prefeito, está lá dito que a escolinha é assim, outra. Não tem dinheiro para todo mundo. O momento econômico é onde o Estado, quando eu digo o município, o Estado e o governo federal, mais são apertados. As pessoas ficam desempregadas, não pagam plano de saúde e vêm para o SUS. Elas não conseguem mais pagar a escola particular para seus filhos, vêm para as escolas públicas, que deveriam ser o contrário. As escolas públicas deveriam ter fila para a gente estar querendo matricular nossos filhos. É o contrário, a gente tem nas particulares. O esporte não tem, no Brasil, um projeto de Estado. Não tem um projeto de Estado para o Brasil. Qual é o projeto de desporto para o Brasil hoje? Uma política pública de desporto para o Brasil? Aí as empresas têm que entrar com patrocínio. Só que as empresas estão arrochadas. Elas não têm mais condição.
É a mesma coisa, está voltando para o poder público. E daí nós temos muitas modalidades, masculino, feminino, sub-11, sub-13, sub-15, sub-17, sub-19, sub-23. A gente, nessa reunião, Tairone, que você é presidente do Conselho Municipal, tem que criar prioridades. E remunerar aquele que dá mais resultado. E não de medalha só, resultado social. Quantas crianças estão nas escolinhas de vôlei? Com 5 professores. E quantas estão na escolinha de basquete com 5 professores? Qual é o resultado que está dando para o bairro lá? Melhorou? Como eu tenho lá, tenho pedido secretários para eu fazer um esforço, o professor de judô que tinha no André Luiz, tinha 70 crianças aí de uma comunidade vulnerável, que estavam com menos briga nas ruas, com menos problema nas escolas, tal. Infelizmente lá não foi colocado. E o secretário, eu sei que em 43 dias já está brigando, tentando achar uma solução. O marco regulatório não pode ser a nossa muleta, gente. O marco regulatório, eu estava discutindo esses dias com um advogado. As pessoas jogam tudo no marco regulatório. O marco regulatório tem como resolver os problemas. Tem dispensa de licitação e tem elegibilidade. Quem é que faz para desporto de deficiente visual? Só tem uma entidade em Lages. Quem é que faz para desporto de deficiente físico? Você usa a elegibilidade. Você não precisa estar abrindo editais. Eu disse para assim, eu sou advogado, em 15, 20 dias a gente monta um edital, se alguém como o Tairone, que eu sei que é especialista, apresentar um plano de trabalho para qualquer modalidade. Então não pode ser a muleta o marco regulatório. E tem que dizer, não tem dinheiro para todo mundo, vamos definir quais são as áreas da prioridade. A minha prioridade não é o esporte, o rendimento. Nós temos que criar com o esporte cidadão do bem. E não é no rendimento. O rendimento pode acontecer. Ele não pode ser a obrigação. Você vai criar as escolinhas para criar crianças de boa índole, bons cidadãos, e ali daquelas escolinhas vai surgir o rendimento. Mas a prioridade é o cidadão, é a comunidade carente. Então, eu acho que a tarefa é de vocês, que nós temos que participar. Não estou aqui me eximindo, acho que quem me conhece sabe que eu não sou de fugir de luta nenhuma, só que a gente não pode assumir uma coisa que não é nossa. A mudança da legislação... Desculpa, presidente, eu sei que o senhor... 30 segundos, presidente. Mais um presidente, minuto. Presidente, vereador. Nós não podemos nos eximir dessa responsabilidade, mas nós não podemos assumir uma responsabilidade que não é nossa, que é das entidades, que é do Conselho, que é do Executivo. Nós estamos aqui para articular, para ajudar e para votar. Há 2 anos, eu estou dizendo, há 24 meses, nós tivemos uma audiência pública, reforçando, para falar de política pública do esporte lagiano. Não aconteceu nada até agora. Não vi nenhum projeto vir para essa casa. E não adianta, tem que sentar a fundação, tem que sentar o conselho, chamar as entidades e dizer qual é a prioridade que vai ser dada. Qual é a entidade que está dando resultado social? Esta. Então nós vamos investir mais nessa. Ah, mas é minha. Se organize, trabalhe, e daí nós vamos dar apoio para você. Então é nesse sentido que eu estou fazendo uma sugestão, e as entidades, eu e a vereadora Marilda, acho que teve uma caixa econômica que nós conseguimos através do Rotary, né, vereadora Marilda? Que para os atletas irem lá. Tenho apoiado agora aqueles soldados da Polícia Militar que têm feito, junto com os deficientes cadeirantes, as cadeiras. Consegui com um grupo de amigos 2 cadeiras, o CDL vai dar mais uma, o Rotary vai dar mais uma, eles já tinham uma. Que é a questão da inclusão social também para o paradesporto. Né? A gente tem que se virar, tem que correr atrás. Obrigado, desculpa ter me alongado, senhor presidente. Muito obrigado ao vereador Maurício Batalha. Segundo vereador inscrito, vereador Jair Júnior. Tenha bondade, vereador. Boa noite a todos os membros da mesa, senhores vereadores, população que nos assiste no plenário e também quem nos acompanha pelos veículos de comunicação. Importante sempre a gente estar discutindo esse tema. Inclusive, a vereadora Marilda lembrou que a primeira audiência pública nessa Casa Legislativa sobre esse tema, nessa legislatura, a gente propôs há 2 anos atrás e continua na mesma, de 2 anos atrás. Primeiro ponto, sobre as alterações da lei. Participei de algumas reuniões que foram propostas alterações na lei
do Bolsa Atleta. E o representante do governo, na época, líder do governo, se comprometeu a enviar essas alterações. E a gente segue aguardando. Se puder ser feita aqui por essa Casa Legislativa, com certeza faríamos amanhã, iríamos propor amanhã. Mas já não pode diminuir a idade concedendo Bolsa Atleta para mais pessoas, porque é criação de despesa. E a Câmara de Vereadores não pode criar despesa. A gente não pode mexer na estrutura administrativa da Prefeitura, porque quem pode mexer na estrutura administrativa da Prefeitura é o Poder Executivo, é o Prefeito Municipal. Então, assim que o Prefeito Municipal encaminhar a lei para essa casa, com toda certeza, essa casa será parceira e dará os encaminhamentos e fará que isso vire lei. Segundo fato, criação do Bolsa Técnico. Moção Legislativa número 184 de 2017. Foi dia 7/8 de 2017. Na época eu acreditava na seriedade dessa gestão que aí está. E eu sentei durante vários dias, olhei a lei do Bolsa Técnico em outras cidades e elaborei um anteprojeto de lei e encaminhei para o prefeito municipal. Até hoje eu não recebi a resposta nem de que o projeto é ridículo, ou que é ruim, ou que é bom, ou que é nada. Não recebemos resposta de nada. Foi um trabalho em vão, assim como às vezes pensa que a gente discutia aqui em vão, porque não serve para nada, o Executivo Municipal não se preocupa com isso. Inclusive, eu e o vereador Amarildo está aqui para não dizer que é mentira. A gente foi com o prefeito municipal o ano passado, início do ano passado, e o prefeito se comprometeu a fazer o Bolsa Técnico. E até hoje, nada. É mais uma mentira. A gente acredita que vai sair, e eu naquela época também acreditava na seriedade dessa gestão que aí está. Hoje não acredito mais. Então hoje, mesmo que for dito, não vou acreditar, porque não vai fazer. Essa gestão já provou por A e mais B de que esporte não é prioridade. Esporte não é prioridade porque no orçamento de 2018, quando foi encaminhada a lei para cá, o orçamento previa 2,5 milhões para o esporte. Fizemos uma mobilização com demais vereadores para aumentarmos o repasse para o esporte para 4,5 milhões. Os representantes dessa gestão mentirosa, que aí está, se comprometeram com o prefeito municipal a encaminhar projeto de lei para aumentar para 4,5 milhões o gasto com o esporte em 2018. Não fizeram, mentiram de novo. E esse ano, novamente, diminuíram o repasse para o esporte dos 3,5 milhões que foram gastos no ano passado, que tinha sido pelo menos orçado, para 3 milhões. E cada vez vão diminuir mais, porque esporte não é prioridade. E esporte não é prioridade porque essa gestão não é capaz simplesmente de deixar o ônibus pronto para uso. O ônibus, o ano passado, ficou boa parte do ano, vários meses, inutilizado. Porque nem isso é capaz. Até o representante da prefeitura está há pouco tempo, talvez não tivesse, apesar que estava lá na prefeitura tinha um cargo lá na prefeitura, talvez não tivesse ouvindo isso. Mas, essa pasta é do PP, a gente sabe disso. Juliano Polese deveria, já que quando era vereador cobrava muito esporte, agora deveria dar uma olhada nessa área. Mas, infelizmente, o que tivemos de esporte nesses 2 anos e meio de gestão, o destaque foi o JASC, em que a gente sabe que o edital de chamamento público foi feito para desviar dinheiro. E só não foi aberto o CPI na oportunidade porque a gente não teve voto suficiente para abrir a CPI. E eu provei por A mais B de que foi aberto um edital de chamamento público que era para destinar dinheiro para as escolinhas de base e foi destinado para pagar atleta para vir disputar o JASC. E nós não vamos esquecer disso. E as próprias entidades deveriam se revoltar na época e não compactuar com aquilo. E algumas entidades, infelizmente, compactuaram com aquilo. Então, nada do que for dito nessa noite dá para acreditar. Porque essa gestão já provou que esporte não é prioridade. Prioridades são outras coisas. Esporte não é prioridade. O que está sendo mantido é uma fundação de esporte com muitos cargos comissionados, muito mais do que a gestão passada, inclusive, que era ridícula. Mas essa gestão é pior, muito pior, com muitos cargos comissionados que, infelizmente, não conseguem elaborar um plano para a gente melhorar o desporto de Lages. Infelizmente, é triste estarmos aqui na noite de hoje. É triste, mas eu não acredito em mais nada que digam. Obrigado. Só um pouquinho, peraí. Não, Renatinho, se quiser se pronunciar agora. Se quiser fazer uso da palavra como réplica. Não, assim,
gostaria de só a eloquência do vereador Jair Júnior em críticas à administração e à Fundação Municipal de Esportes, e estive lá como comissionado e estou ainda, só que antes como gerente, agora como superintendente, só para dizer que todos os cargos comissionados que estão lá são pessoas trabalhadoras, pessoas qual têm total confiança do prefeito Seron, do vice Juliano, e nós estamos lá, na verdade, para trabalhar bastante e fazer com que o esporte ele continue cada vez mais crescendo na cidade de Lages, né? Toda essa eloquência no seu discurso eu acho um pouco evasiva, porque nós precisamos aqui entender o que o paradesporto precisa para que possa ser melhorado de uma certa forma, mas respeito a todos os vereadores aqui, inclusive o senhor. Gente, agora para as considerações finais, vereadora Amarildo Farias vai fazer uso da palavra. Boa noite, vereador Bruno Hart, presidente hoje da mesa e dos trabalhos da audiência pública. Cumprimentar aí o secretário, superintendente da Fundação Municipal de Esporte, Renatinho. Cumprimentar ali eu também o Felipe, ali, que também atuou comigo também na Secretaria Municipal de Assistência Social e agora também está na Fundação Municipal de Esporte. Tairone, que tivemos o prazer de trabalhar há muito tempo ali, hoje está no Conselho Municipal de Esporte, foi o grande braço direito também meu ali na Secretaria Municipal de Assistência Social. Criamos junto ali, saiu da vereador Lucas, da nossa sala ali, a ideia ali do Vidativa, que hoje ali está bombando na cidade, e graças a Deus, uma reunião, né, Tairone, que isso é importante, isso é fazer realmente, trazer benefícios para a saúde, para a população lagiana. Cumprimentar o Thiago também, que sempre a gente, por WhatsApp, né, Thiago, a gente sempre está ali, parceiro das DEF, tá? Sempre de acordo com as nossas possibilidades. Cumprimentar o Zanata, com o Pedro Zanata aí também, de grandes lutas aí, também na CESP, sempre dentro das nossas possibilidades, a gente também está contribuindo, né, Zanata? E o para-atleta Alan, né? Que cumprimentar, não sei se o Emerson está ali também, que o Emerson está lá. Cumprimentando o Emerson, cumprimento todo o público presente, mesmo que não seja uma representação, mas vocês estão fazendo a diferença de estarem aqui presentes. Parabéns para vocês que estão aí preocupados. Isso realmente é importante para nós, independente do número. Se tiver 2, 3 pessoas, mas aqui a gente tem mais, é sinal que nós temos respeito para vocês que estão presentes. Cumprimentar os vereadores e agradecer também toda a mesa de autoridade, todo o público, cumprimentar os vereadores Jair Júnior, o vereador Osni, o vereador Lucas e o vereador Maurício Batalha e também o presidente, o vereador Bruno Hart. Nós estamos aí meia dúzia dos 16, mas realmente estamos preocupados e gostaria já, presidente, a gente dar encaminhamento, até porque também sou proponente da audiência pública, porque muitas vezes a gente recebe muita crítica, fazem audiência, sai sem encaminhamento. Então, se puder anotar depois ali para nós, Simone, a primeira, a questão que o vereador Jair Júnior, eu me lembro muito bem, teve, eu acho que outros, não sei se o Tarone estava junto, mas eu me lembro que tinha várias pessoas envolvidas na área de esporte, no gabinete do prefeito, que ele garantiu para nós que fevereiro, vamos ser bem justos, fevereiro de 2018, o superintendente Renatinho já ia colocar em funcionamento o Bolsa Técnico. Isso aí estava lá com várias pessoas ali, por isso que o vereador Jair Júnior colocou, e é verdade, nós já estamos aí, praticamente na metade já chegando no segundo semestre já de 2019 e não saiu o Bolsa Técnico. Então, nós propõe aqui fazer um pedido de informação, todos os vereadores, respeito, se os outros vereadores quiserem assinar junto, mas principalmente os 6 que estão aqui, que estão representando toda a população na lagiana, fazer um pedido de informação para saber. Sei que o superintendente está aí, mas sair de fato aqui um pedido de informação para você verificar com o prefeito também esse compromisso que ele assumiu conosco lá em 2018. A outra situação, proponho também aqui uma reunião, superintendente, eu sei que o vereador Maurício Batalha colocou aqui, não é, mas a gente tem o compromisso também de estar tentando colaborar juntamente com as representações. Então,
com o superintendente, com o Conselho Municipal de Desporto, os técnicos e as entidades envolvidas, uma reunião para verificar e dar encaminhamento também do Bolsa Atleta. Eu me lembro, o Felipe participou da reunião que nós tivemos aqui na sala de reunião, e foi dado o encaminhamento, mas não foi adiante, porque, que nem foi falado anteriormente pelos vereadores Maurício e Jair, tem que vir do Executivo. Isso aí a gente sabe, né, tem que partir do Executivo as alterações. Então, a gente encaminha e daí tem que vir. Então, nós temos que cobrar também, fazer essa reunião, mas daí como vai estar o representante do Executivo, o superintendente, com certeza vai conversar com o prefeito. Eu acho que é esse o encaminhamento. E nós precisamos, que nem foi falado anteriormente, para não ser muito repetitivo também, políticas públicas. Eu ajudo quando é possível, mas chega de estar batendo na porta de cada um, toda competição, a gente ajuda com o maior carinho, né, Zanata e Thiago. Mas nós precisamos de políticas públicas, porque são várias, eu sei que vocês fazem sacrifício enorme, então todos de parabéns aos atletas, parabéns os presidentes, a diretoria das associações, mas nós precisamos realmente políticas públicas para que não tenha que fazer pedágio, que não precise, que nem diz o meu amigo Tairone, que não precisa ali vender o frango no domingo. Nós precisamos criar política pública, e nós estamos aqui à disposição, os 6 vereadores, e eu acho que esse é o caminho, é se unir. Nós temos as diferenças, nós temos ali as ideologias, né, que cada um tem a sua, mas nós precisamos se unir junto com o Executivo. Ainda dá tempo, sim, nós temos aí 1 ano e meio da gestão atual, e o que for possível fazer nesse 1 ano e meio, eu agradeço em nome da população. Eu acredito que é possível, sim, desde que o secretário, o superintendente, eu sempre chamo de secretário, mas tudo bem, fica secretário também, né, que realmente assuma esse compromisso conosco, converse com o prefeito, se não saiu em 2018, que saia início de 2020, né, mas nós precisamos, sim, criar, principalmente o Bolsa Técnico, adequar o Bolsa Atleta, e daí, sim, já vê um plano aí para o futuro, porque nós fizemos a primeira audiência, que nem foi falado anteriormente, primeira audiência para debater o desporto ali. E isso foi importante, apesar que os encaminhamentos não foram contemplados. Mas nós precisamos continuar. Eu sempre fui assim, a minha vida foi sempre assim, com muita persistência, sacrifício, e é isso que nós precisamos. Independente se não saiu até agora, vamos continuar assistindo, vamos lá. E eu acredito sim, superintendente, espero realmente que o próximo encaminhamento a gente venha aqui para comemorar, só 30 segundos aí, presidente, para encerrar, para comemorar que vai sair o Bolsa Técnico, que vai sair a adequação do Bolsa Atleta, e que nós vamos ter umas políticas públicas aí para o desporto e também para todos que precisam, as associações que precisam aí, digamos, do nosso respeito com essas associações, porque eles ficaram quase 1 ano, superintendente, com os problemas ali do marco regulatório, sem ser atendido. Infelizmente, isso já foi resolvido e agora nós temos que seguir outro caminho. Muito obrigado e boa noite. Pessoal, eu queria agradecer a presença de todos aqui nessa audiência pública hoje. Queria fazer um agradecimento especial. Mestre Golan, da Capoeira Magia da Bahia, Medusa, sua esposa, suas filhas e a equipe que está aqui, eles não têm limitações nenhumas, mas fazem um trabalho de inclusão social com famílias carentes que chega a ser emocionante, espetacular, e estão aqui interessados nisso. Isso aí, cara, nos dá força para a gente continuar. Muito obrigado pela parceria e a presença de vocês, de todos vocês aqui hoje. Convocamos os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária no dia 8/7/2019, próxima segunda-feira.